Vamos falar de Série A. Vamos começar falando pela parte de cima do campeonato, onde o Bahia volta a flertar com o fantasma do seu passado, o fantasma de 2024. Os resultados sumiram, Ravel, mas sumiram também junto com a força máxima. Eu acho que não há como a gente dissociar os desfalques do Bahia com a queda de rendimento. É claro que não é uma única explicação, até porque cabe ao professor Rogério Ceni procurar saídas. Desfalques por lesão, por suspensão, são inerentes aos 20 clubes. E aí, Ravel, Rogério Ceni tem sua fatia de culpa nessa queda de rendimento. Alguém mais tem culpa? Como você avalia esse momento, tá? De um tensionamento do Bahia na temporada, né? Porque, queira ou não, essa sequência negativa na Série A vem somada com a eliminação da Copa do Brasil, você bota tudo na mesma conta. Não tem também como a gente separar disso. E o Bahia já caiu da 4ª para a 6ª posição. Tem o São Paulo ali numa aproximação, São Paulo 2 pontos atrás, mas também 2 jogos a mais. E eu acho que depois do São Paulo é o limite, né? O Bahia seria, abre aspas, último lugar do campeonato ao qual ele se propôs a jogar, ao qual ele construiu nos seus primeiros 19 jogos, pelo menos. Tá? O Bahia se colocou no campeonato em que existem 7 equipes. O Bahia, nesse momento, é o 6º. Tá? Foi ultrapassado pelo Mirassol. Não tenho palavras sobre o Mirassol. E ultrapassado pelo Botafogo, Ravel. Fred, eu não sei o quanto do pensamento que eu vou trazer agora representa o torcedor do Bahia de um modo geral. Pode ser que não represente nada, mas pode ser que represente uma parcela. Até porque é uma opinião que eu diria que é até polêmica, tá? Mas eu não posso me furtar de dar essa opinião aqui nesse momento, não. Porque o Bahia, para mim, ele me lembra muito a analogia que eu vou fazer. Passei o dia todo pensando nela aqui e tenho que fazê-la. Parece o cara que tá querendo conquistar uma garota ou uma garota que tá querendo conquistar um rapaz e eles já demonstraram que tem um potencial muito grande, uma química para fazer. Um cara que está tentando conquistar um cara e uma garota que está tentando conquistar uma garota. Tentando conquistar uma garota, enfim, seja como for, quem tiver tentando conquistar quem, para fazer dar certo um relacionamento. E aí eles já demonstraram que tem química, que tem sinergia, que tem potencial para namorar, casar, ter filhos, adotar, enfim, constituir uma família. Mas na hora do vamos ver, parece que aquele casal ali, fadado a dar certo, se satisfaz com apenas andar de mãos dadas no shopping. E aí o potencial todo que se tinha de constituir uma relação com mais resultados, perene, bem-sucedida, ficam limitadas pelas suas próprias ações. Parece que esse Bahia é isso para mim, sabe? Enquanto torcedor e analista, eu fico com essa sensação de um Bahia que poderia muito mais, de um Bahia que se auto-sabota pelas suas próprias decisões, pelos seus próprios comportamentos, pela sua postura, e que vê, mais uma vez, o filme se repetir e a campanha se esvair por incapacidade de compreender o cenário que ele está incluído, né? Eu destaco, como você mesmo disse também, Fred, que nesse momento o Bahia ainda não tem perseguidores tão claros fora desse bloco de 7 times, né, que a gente coloca o São Paulo aí, mas que com 2 jogos a mais até do que o Bahia, a gente precisa ver muito como é que serão os desempenhos do Bahia em termos de pontuação, principalmente nesses jogos atrasados, para a gente ver o que vai acontecer, até que ponto o São Paulo vai estar inserido ou desgarrado do próprio Bahia quando as duas equipes tiverem o mesmo número de partidas. Destaco ainda que, apesar de ter começado essa elucubração aqui de uma maneira bem catastrófica,
O Bahia tem, nesse momento, no segundo turno, 1 ponto a mais do que tinha nesse mesmo recorte de jogos no primeiro turno. Tá? O Bahia empatou com o Corinthians no turno, venceu do Corinthians no retorno. Empatou com o Santos no turno, venceu o Santos no retorno. Empatou com o Mirassol no turno, perdeu para o Mirassol no retorno. Eu poderia citar outros jogos aqui, mas eu fiz questão de colocar esses porque são os que estão mais distantes. Para dizer que a pontuação do Bahia nesse retorno, Fred, ela foi construída fundamentalmente em jogos que já fazem mais de um mês que aconteceram. O jogo do Corinthians aconteceu há 37 dias. O jogo do Santos há 30 dias. Então, aproximadamente 30 dias. Então, o melhor desempenho de pontuação do Bahia nesse retorno é de um campeonato que já não existe mais. O recorte mais recente, somando a eliminação contra o Fluminense, principalmente com a postura apática do time, os jogos mais recentes com derrotas e perda de oportunidade de pontuação em jogos ganháveis, como foi esse contra o Ceará, que podia perder também, mas em determinado momento parecia que o Bahia se auto-sabotou ao Rogério Ceni substituir Everton Ribeiro, me dá a sensação de que esse filme está um pouco repetido. E a gente não está aqui condenando o Bahia a chegar no mesmo resultado do ano passado, Fred. Tudo isso é para tentar, pelo amor de Deus, alertar, acender uma luz de alerta enquanto ainda é tempo. Porque, senão, aí sim, essa trajetória vai se repetir. Mas ainda dá tempo, até porque, em termos de pontos perdidos, o Bahia pode ultrapassar o Botafogo. O Botafogo tem um jogo a mais. O Bahia fará um jogo contra o Vasco na quarta-feira que vai equalizar a quantidade de partidas entre o time baiano e o time carioca. Mas o Bahia precisa vencer para estar à frente do Botafogo, e se não vencer, e se empatar, vai permanecer atrás. E o que será daqui para frente? Se esses jogadores continuarem disponíveis por muito tempo, o Bahia não será inventivo? Não vai se adaptar às dificuldades que já eram sabidas que aconteceriam? A gente vai lamentar e ver o Bahia definhar na tabela? Então, tudo isso que eu estou falando até agora, e essa analogia que eu fiz, é para dizer que o Bahia não pode se dar por satisfeito da maneira como parece estar se dando, Fred, que gera angústia no torcedor. Quando o Rogério Ceni vai para uma coletiva para dizer que o campeonato do Bahia é de G6, mas não olhando para os 3 primeiros, ele comete para mim um sincericídio, Fred, que o futebol brasileiro não está acostumado a ver. É óbvio que a gente sabe que o Bahia não vai disputar o campeonato com Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras, mas qual a necessidade de você publicizar um discurso tão modesto para o futebol? Eu não consigo entender isso. Aí faz uma lembrança, para mim, pelo menos, para o torcedor do Bahia, de um modo geral, há uma imagem que vazou em 2020, 2021, no vestiário do Bahia, onde tinha uma imagem que dizia assim, faltam X pontos para a nossa meta, e era uma meta tão modesta de pontos numa quantidade X de jogos, que dá a impressão de que essa mentalidade tacanha, pequena, está impregnada no clube, mesmo a partir do advento do Grupo City. E esse discurso precisa mudar, essa adaptação ao novo cenário precisa acontecer para o Bahia desejar mais e não deixar mais uma vez as coisas acontecerem como estão indicando nesse momento, Fred, que vai acontecer. O Bahia, que teve boa parte do campeonato com o nariz apontado para cima, agora começa a ter o seu nariz ligeiramente apontado para baixo. E aí ano que vem vai disputar de novo o pré-Libertadores, vai ter de novo 4 jogos para poder viajar e decidir se vai jogar ou não a fase de grupos, vai reclamar no final do ano que vai chegar a 80 partidas como chegará esse ano. Todos esses alertas aqui a gente está dizendo para dizer o que nosso conteúdo visual está dizendo. O Bahia está no limite. A sorte é que ainda dá tempo de acordar. A sorte é que dá para chegar ainda à retomada do que o Bahia já foi nesse campeonato. Agora, isso não vai acontecer se o Bahia negligenciar posturas, se o Bahia deixar de ganhar jogos acessíveis, se o Bahia não superar as limitações que uma temporada do futebol brasileiro costuma impor a qualquer clube. A qualquer clube. Se não fizer isso, Fred, esquece. O resultado vai ser o mesmo de 2024. Rafael, em outros debates, a gente estabeleceu aqui que o limite, já que a gente está falando em limite, que o limite aceitável para o Bahia é ir para a Libertadores, nem que seja de novo para a Libertadores. Assim, abaixo disso a gente pode tratar como uma campanha muito, muito frustrante e muito negativa. Mas a gente avançou um pouco
com a própria campanha inicial do Bahia para tratar a vaga direta como objetivo real, concreto. Né? O torcedor vai ficar levemente frustrado se tiver que jogar 2 fases anteriores novamente? Vai. Você vai se colocar num risco desnecessário. Mas eu não acho que vai ser uma revolta absoluta. Qual é a sensação? Você ainda mantém que, tipo, se ficar ali em sétimo, não pegar a fase de grupos, você considera foi um ano mediano, aceitável para a nova realidade do Bahia? Chegou um superchat que eu vou ler ele agora, porque você já incorpora também na sua resposta, Ravel. Barreto diz o seguinte: vai ter que ser etanol até o ano que vem. Ser vendido sem título ou Libertadores não dá. Tô muito puto, sim, ainda, tá? Eu acho que esse ainda é mais pelo Fluminense, né? Tô chateado também, partilho do mesmo pensamento que você, viu, Barreto? Um abraço para você, meu irmão. Inclusive, enchi o tanque com aditivada agora, você me lembrou disso, me deu um arrependimento da porra. Mas, enfim, faz parte. Fred, eu acho que há 2 linhas. A linha do projetado e a linha das circunstâncias. Eu acho que o Bahia projetava terminar o campeonato no G6, quando ele nem sequer tinha começado. E aí ia ver o que ia dar. Se dentro desses 6 estaria o campeão da Copa do Brasil, o campeão da Libertadores, era um plus, uma coisa boa que o Bahia teria o deleite de se desfrutar em razão de ter alcançado o seu objetivo previamente estabelecido, que era fazer uma campanha de G6. Entretanto, eu acho que as circunstâncias do campeonato se abriram para o Bahia ir ligeiramente além desse G6. Eu acho que o Bahia tem condições de terminar esse brasileiro em 5º ou 4º lugar. Vai depender muito do que o Rogério Ceni vai conseguir extrair desses jogadores nos jogos finais dessa temporada. De quanto o Bahia vai conseguir se reerguer e enfrentar as dificuldades que tem a partir das lesões dos atletas e da venda de luxo com a janela fechada para contratações. Então, depende muito de como é que vai ser enxergado isso. Mas qualquer coisa abaixo do 6º lugar é uma frustração retumbante, seja ela no planejamento ou nas circunstâncias. Principalmente nas circunstâncias. Porque o campeonato está se abrindo para o Bahia terminar minimamente em 6º. Veja que, como a gente está falando aqui, quem são os candidatos imediatamente após ao Bahia, para o Bahia não terminar esse campeonato em 6º lugar, Fred? Um time que tem 2 partidas a mais, um time que não quer saber do Campeonato Brasileiro, um time que oscila o tempo inteiro e tem 2 jogos a mais que o Bahia, um outro time que conseguiu, nesse momento, apesar da boa partida do Sport, ter perdido para o lanterna do campeonato e tem 2 jogos a mais, e um outro time que a gente já falou aqui na nossa abertura do Raio X, que nesse momento está num limbo. Ou seja, os 5 times imediatamente após o Bahia são equipes que, porra, o Bahia não pode, nesse momento pelo menos, o Bahia não pode colocar em risco a sua posição diante desses competidores. É óbvio que o campeonato pode mudar de faceta daqui a 2, 3 rodadas. O Corinthians ano passado terminou o campeonato com 9 partidas, salvo engano, de invencibilidade. E não foi só invencibilidade, né? Foi vencendo tudo, 9 de 9, salvo engano. Então, isso pode mudar. Mas nesse momento o Bahia tem que pensar em proteger sua campanha como, de fato, a 6ª posição sendo um limite, sem deixar de olhar as posições de cima, porque, pelo amor de Deus, elas ainda são acessíveis. Não é só a camisa do Mirassol que a gente julga ao dizer isso, não. É a diferença de pontos. O Mirassol também tem um jogo a mais do Bahia. Se o Bahia vencer esse jogo contra o Vasco, passa o Botafogo e fica a 2 pontos do Mirassol. Vai desprezar essa possibilidade. Agora, os resultados não vão cair do céu. O Bahia precisa mudar sua postura e mentalidade, Fred. Minhoca, vamos atualizar esse cenário. Reta final de Sul-Americana, Libertadores, Copa do Brasil. O que é que a gente imagina e projeta de vagas na fase de grupos, tá? Na Copa do Brasil, só andaria uma vaga nessa fila se o Cruzeiro for campeão. É isso. Vamos começar pela Copa do Brasil, né? Tem ali... Botafogo, talvez. Não, o Botafogo caiu para o Vasco. É verdade. De fato, Na verdade, aí o que pode mudar é o Fluminense conseguir uma arrancada no Brasileiro. Não, só Cruzeiro. Só Cruzeiro. Só Cruzeiro. Então,
A melhor chance é Sul-Americana, Fluminense e Atlético Mineiro em maus lençóis, né? O Fluminense tem que, já nessa terça-feira, né, reverter a derrota que teve. O Atlético diferença. O Atlético nem tanto, O Atlético empatou futebol, no caso. Não o Atlético, se você faz um recorte do brasileiro, daqui a pouco a gente vai falar sobre rebaixamento, né? Ali a parte de baixo, é a pior equipe dos últimos 10 jogos, né? E aí a Libertadores, o contexto que envolve Flamengo e Palmeiras, o São Paulo tá ali também, mas enfim, acho que o São Paulo também não vai nem passar pela LDU, mas Flamengo e Palmeiras com chances reais aí também de ser campeão. Então podemos ter esse ano um G9, né? Então indo até o 7º colocado, ali a classificação direta para vaga de grupos, e no caso, né, o 8º e o 9º colocado indo para a fase pré, né? Que Sami Chaldi está tentando acabar com essa situação, mas acredito que não vai afetar nessa temporada, né? No caso, ainda nesse ano. O que é que vocês enxergam, né, do Bahia, Cássio, Minhoca, para a gente concluir esse debate sobre o Bahia? Eu não consigo... a gente teve um debate gigantesco aqui. Eu acho inacreditável o Mirassol terminar à frente do Bahia, estar à frente do Bahia, mas de inacreditável em inacreditável, vai ficando, e o cara não sabe mais já tá com 5 o que fazer. Mas o teto, o teto, o pior, o fundo do poço, no caso, é a 7ª posição, é o São Paulo engrenar, eventualmente sair da Libertadores. Ser 7º e o campeão da Copa do Brasil não ser o Cruzeiro. Porque se no fim das contas, veja, no fim das mas contas... aqui nem é o fim do poço moral, Cássio, é o fim do poço de campeonato mesmo. Mas vocês acham que existe chance de ser ultrapassado pelo 8º? Veja, mas eu acho que essas coisas estão atreladas. Com um detalhe, se terminar em 7º, o Bahia não termina o campeonato sabendo estar na Libertadores, porque a final da Copa do Brasil será depois. Então, assim, seria... Porque geralmente ele terminaria em 7º e fala, e aí, fui para onde? Não saberia, teria que esperar mais alguns jogos, porque ainda teria semifinal e as finais, né? Seriam 4 datas ainda, teria que esperar. Então, Fred, assim, a temporada do Bahia, por tudo que fez nesse começo do campeonato, pelo tanto que investiu, pelas escolhas que fez, por tudo, seria terminar, pegar uma vaga da Libertadores, seja ela qual for a classificação na competição. Assim, eu acho que deu uma desandada, e é por isso que eu estou batendo nesse ponto, que deu uma desandada de um jeito que obviamente dá para voltar para os trilhos, mas não é uma desandada daqui, você não fica escolhendo muito, não, pô. Tem que passar o Mirassol, senão foi uma merda, tem que segurar o 6º lugar, senão não prestou. Meu irmão, veja, tenta aí fazer a campanha e pelo menos ter a vaga, no mínimo, a vaga da pré-Libertadores, porque obviamente, da forma como o Bahia está concorrendo nesse brasileiro, veja, o São Paulo ali está bem desconcentrado, tem uma bronca duríssima para resolver com a LDU, já perdeu do Santos, enfim, ainda teria que voltar para o campeonato. Fluminense está mais atrás, enfim, a concorrência não é tão grande. E ainda tem o próprio Mirassol que pode dar uma desandada, porque no fim das contas, assim, não é possível que o Mirassol não vá nem oscilar no campeonato, porra. Tipo, nem oscilar o Mirassol vai no campeonato, aí é demais. Então, assim, ainda pode acontecer isso também. Mas, Cássio, a pergunta, sendo mais direto, só para Cássio responder, Minhoca, você acha que a chance do Bahia ser 8º, ou a pergunta era mais técnica sobre isso, a chance de, por pior que caia, perder ainda uma outra posição... Tem que ser ultrapassado pelo Fluminense, né? Assim, eu acho difícil, porque o Fluminense... primeiro, dentro dessa lógica, o Bahia não vai fazer isso, deve estar desgostoso com o Fluminense, mas assim... É bom torcer para o Fluminense nas Copas. Porque aí o Fluminense fica mais ou menos ali com o brasileiro para o gasto. Porque, assim, dentro dessa resposta, assim, se o Fluminense tiver que voltar o foco para o brasileiro, ele vai voltar de que forma? Para querer a vaga da Libertadores. Mas, assim, se a campanha do Fluminense for simplesmente ali, ó, ser uma campanha competitiva e ganhar uma das Copas ou as 2 Copas, tá ótimo, ele não acho que não viraria uma ameaça. Acho que só vira uma ameaça se sair das 2. Por exemplo, para o Bahia, eu acho que é melhor, pensando nessa resposta da 8ª colocação, que o Fluminense passe pela
pelo Lanús. Sim. Minhoca. É isso aí que o Cássio menciona, né? Eu acho que é tentar guardar o máximo essa situação, né? Ou seja, torcendo para os brasileiros nas Copas Internacionais e ainda vendo o Cruzeiro, mas, como disse o Cássio, só após o término do Brasileiro, não teria que olhar para esse cenário. Eu vejo que, no caso do Bahia, o primeiro ponto que eu até tinha alertado depois da derrota para o Cruzeiro, né, de virada dentro de casa, na segunda-feira passada, envolvia o fato da sequência que o Bahia vai ter, que é tendo jogos fora de casa, onde o Bahia não vai bem, e o fato de pegar adversários difíceis, né? Por exemplo, vai pegar o Flamengo, assim, antes da pausa da data FIFA. Esse jogo contra o Vasco, acho que é um jogo difícil. A gente fala muito que o Vasco é um mando, né, um ambiente ruim, apesar de não estar bem jogando em São Januário, né? Tá desperdiçando muito ponto dentro de casa. Então, assim, esse cenário do curto prazo, que é o que eu estou colocando até a pausa da próxima data FIFA, ele é fundamental para o Bahia, né? Para saber o quanto essa queda, de fato, ela é uma queda acentuada, porque aí é o caso que eu diria que o fundo dele, Fred, seria o 8º colocado, na verdade. Porque, imaginando que o Bahia pode ter uma queda de rendimento, não vou colocar tal qual o Bragantino, sabe? Porque o Bragantino, de fato, foi uma sequência bem negativa. Mas tendo uma queda de rendimento, assim, um futebol ruim, um rendimento de pontos ruim, eu acho que o Fluminense, pela quantidade de jogos também que tem faltando, mesmo que dividindo a atenção, e aí é o que o Cássio menciona, se cai para o Lanús, o Fluminense volta todo o foco para a Série A, e eu acho que o Fluminense tem capacidade, se o Bahia não reagir, se o Bahia ficar nessa estagnação de somando por ponto, jogando mal fora de casa, o Fluminense tem essa capacidade. Agora, do Bragantino para baixo, aí esses aí eu descarto completamente. Esses eu não consigo ver futebol suficiente para ter uma recuperação. Do Fluminense para cima, eu já vejo clubes com possibilidade de ter recuperação, e ainda colocando essa situação que vocês citaram do Mirassol, que, assim, a gente tem que falar mesmo, o Mirassol faz uma excelente campanha, né? O que aconteceu no meio da semana passada, sair de um 0-3 para um 3-3, assim, questão de minutos, jogando no Rio de Janeiro contra o Botafogo, faz com que o Mirassol seja esse clube meio que joga uma pressão, né? Para todo mundo, não só para o Bahia, mas para Botafogo, para São Paulo, porque é isso, como é que pode, né? Ficar atrás do Mirassol. Pois é, tirando o Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras, hoje todo mundo está passando essa vergonha, entre aspas. De toda forma, eu vejo que o Bahia ainda tem capacidade, mas eu quero muito ver esse recorte aí até a próxima pausa da data FIFA. E esse recorte, Minhoca, tem o Palmeiras domingo, né? Talvez no pior momento do campeonato para enfrentar o Palmeiras. O Palmeiras está nesse momento, voltou a reencontrar o seu melhor futebol, né? Que, curiosamente, eu lembro que quando a gente fez análise lá no primeiro turno, se eu não me engano, dessa rodada, a gente falou muito, né? Pô, no gol do Mirassol, no gol do Corinthians e tudo mais. E quando veio essa sequência pesada, foi quando o Bahia cresceu. Que ele bate o Palmeiras jogando lá e tudo mais. Então, assim, a gente viu um crescimento do Bahia nesse exato momento, né? Nesse atual contexto. Vamos ver agora, porque tem alguns jogos aí que eu diria que são determinantes para o Bahia, e aí ver também, né? Eu sei que tem a questão, essa coisa sempre marcada de que as lesões, mas tem dificultado mesmo, assim, por qualquer equipe que perde 4 titulares ali, praticamente jogadores importantes como o Bahia perdeu, vai sentir isso. Foi o Flamengo ano passado, outras equipes em outras edições, e o Bahia está sofrendo nesse momento por conta desses jogadores que não estão atuando no momento. E seja como for, Fred, todo torcedor do Bahia tem que torcer para o São Paulo na quinta-feira, contra a LDU. É fundamental que o São Paulo seja, pelo menos momentaneamente, um adversário menos interessado no brasileiro, né? A gente sabe da relação histórica que o tricolor paulista tem com a Libertadores, né? A torcida do São Paulo vê essa competição de uma maneira diferente, né? E se o São Paulo for eliminado da LDU, ele passa a ser só de foco único. Então passa a ser um adversário muito chato aí nessa tábua de classificação para o Bahia. Então, quinta-feira, São Paulo e LDU, todo torcedor do Bahia, se puder secar aí o time de Quito, para que o São Paulo fique pelo menos mais um pouquinho aí mobilizado em 2 interesses, vai ser oportuno demais. Chegou uma pergunta, né, de Renan Fernandes. Chegou um superchat dele falando do Experience, né? Renan que vai jogar com todo respeito, ele já está no aquecimento para o Experience, treinando 5 dias por semana. Renan que vem de Aracaju, tá? Para jogar
o Experience está confirmadíssimo aí, com todo respeito, tá? Experience dia 4 de outubro, tá? As inscrições para o torneio de futebol estão encerradas, mas há vagas para o torneio de FIFA 2025, FIFA 25, né? E também todo mundo é convidado, portas abertas lá no Estádio Recife, para receber todo o nosso público, tá? Vai ser um dia inteiro, mais de 12 horas, estaremos juntos, tá? Com transmissão de jogos também, tá? Náutico joga, Santa Cruz joga, final da Série D. Nesse dia 4 a gente vai preparar uma área lá especialíssima para acompanhar essas partidas, tá? Mas a pergunta de Renan dentro do nosso debate é: sejam sinceros, o Mirassol chega na Libertadores? E eu acrescento o seguinte: se a gente não vê como o Bahia terminar esse campeonato abaixo da 7ª posição, ou no pior dos cenários, mais difícil ainda porque já muito catastrófico terminar em 8º, para o Mirassol, como, né, Cássio? Tem que aceitar que o Mirassol vai jogar Libertadores ano que vem. Mas veja, se esse time ele tem uma lógica contrária àquela análise que a gente fazia do Sport. Como é que vai analisar um time que não ganha? Aí nesse caso, como é que você vai analisar um time que praticamente não perde? Veja, o Mirassol primeiro, ganhou os últimos 4 jogos. E o Mirassol tem 3 derrotas em 23. Teve um empatezinho aí com o Botafogo, porque... desculpa, 4 das últimas rodadas e o empate com o Botafogo, verdade, do jogo atrasado. O detalhe, só amplia a sequência invicta, se você olhar dessa forma. O time tem 3 derrotas em 23 jogos. 3 e 23. Perceba que ele tem 42 pontos, e o Fred está falando do 8º lugar, né? Ou seja, o Fluminense, não é nem o Fluminense, é o Bragantino, que também tem 31. Tem que tirar 11 pontos. Ele teria que perder, nesse momento, por exemplo, 4 vezes seguidas. Esse time em nono ganha 4 jogos seguidos e todos os outros também passaram o Mirassol. Ou seja, um time que tem 3 derrotas e 23 teria que perder os próximos 4. Assim, ele tem que simplesmente dar uma pane no motor. Assim, eu acho bizarro que esse time nem oscile no campeonato. É um time extremamente consistente. Na hora que você coloca a campanha do Mirassol, detalhe, ele estreou perdendo, né? Do Cruzeiro. Ou seja, ele estreou. Aquele jogo que ele jogou melhor que o Cruzeiro. Mas ele estreou do jeito que se imaginava. Estreou, o Mirassol já começou, já perdeu a primeira. Já abriu a porteira. Então, assim, tirando depois das outras 22 rodadas, já só foram 2 derrotas. O Cruzeiro perdeu mais, pô. O Cruzeiro, que a gente elogia tanto, o Cruzeiro tem 4 derrotas. O Palmeiras tem as mesmas 3 derrotas, com um jogo a menos. Em tese, ele não pode perder o jogo que falta para ter uma campanha. Então, assim, para esse time descer o tanto que o Fred está sugerindo aí, não é que o Fred está sugerindo, não, sugerindo dentro da pergunta, não é que o Fred está sugerindo que vai descer. Mostra que a ameaça para o Mirassol é muito grande. Então, assim, a chance do Mirassol nessa Libertadores ela é muito razoável, já. Eu só vejo, como eu estava citando o caso do Bragantino, né? O efeito Bragantino. O Bragantino, no começo do campeonato, brigou mesmo para a ponta da tabela. E aí veio a sequência negativa. Para ter a noção do Bragantino, desidratou de uma maneira que hoje ele ainda é o 9º colocado do campeonato. Porque se você for somar o Bragantino aí das últimas 10, 15 rodadas, é uma equipe que seria vice-lanterna, né? Acho que só atrás do Atlético Mineiro que eu estava citando. Então, se acontecer um fator Bragantino no Mirassol, que aconteceu ali no meio do campeonato, aí eu digo que o Mirassol, a gente assim, pesou. Aí sentiu. Mas eu acho que não demonstra nesse momento, não tem nada que demonstre, né? O que a gente viu do jogo, como eu estava citando, o jogo da semana passada contra o Botafogo, a goleada que faz sobre o Bahia, é o time, eu até comentei isso, acho que no Twitter, é o time mais frio do campeonato. Mais frio, assim, é um nível de frieza dentro de campo. Assim, claro, né? Não tem peso nenhum, a torcida não cobra e tal, mas é frio, é um time muito frio dentro de campo e eu acho que tem tudo para ir para essa Libertadores. Frio, confiante e bem treinado, né? Isso, total. Ainda tem esse trunfo.
Mas para a gente lastrear essa possibilidade ainda mais em números, né, para a gente tangibilizar tudo isso que a gente está falando, Fred, vamos ao seguinte. Ano passado o Bahia foi para essa mesma Libertadores com 53 pontos, na 8ª posição. Hoje o Mirassol tem 42 pontos e 60% de aproveitamento. Levando em consideração o recorte do ano passado, o Mirassol precisaria de mais 11 pontos para chegar à campanha que levou o Bahia a disputar a Libertadores esse ano. Ou seja, nos 15 jogos que o Mirassol ainda tem por fazer, o Mirassol precisaria, aliás, o Mirassol poderia cair o seu aproveitamento de desempenho pela metade, que ainda assim chegaria na pontuação que levou o Bahia à Libertadores nesse ano. Ou seja, 42 mais 11, 53 pontos, mesmo 53 que o Bahia teve, que no ano passado levou o Bahia à Libertadores. É muito pouco provável que o Mirassol caia de 60% para 30% de aproveitamento em 15 jogos. Então, dito isso, eu cravo aqui, eu arrisco dizer que o Mirassol já está na Libertadores do ano que vem. Resta saber agora se será nas vagas diretas ou nas vagas preliminares. A gente tá vendo aí, cara, você falou ali do comecinho do Mirassol, né, que começou perdendo. A gente tá vendo aqui na tela, ele vem vencer a primeira partida na 4ª rodada. Só vem conseguir a segunda vitória na 8ª rodada. O que acontece depois da 8ª rodada assim, é algo assim... É TCC, pô. É algo inacreditável que acontece depois da 8ª rodada, pô. Eu vou até colocar aqui... Todas as 3 derrotas vendidas carissimamente. Todas as 3. Ó, da 8ª rodada pra cá, o Mirassol é 3º colocado do campeonato. Tem 35 pontos contra 37 do Flamengo e 37 do Cruzeiro. Detalhe, ele tem um jogo a menos que o Cruzeiro. Da 8ª rodada para frente, o Mirassol tem o mesmo ritmo de pontuação do Flamengo e do Cruzeiro, acima do Palmeiras. Mas que na verdade o Palmeiras tem 2 jogos a menos. Em percentualmente falando, o Flamengo tem 77,1, o Palmeiras 73,3, o Mirassol 72,9 e o Cruzeiro 72,5. Da 8ª rodada para frente, o Mirassol é um time que não é apenas o 4º colocado do campeonato, não é um dos 4 primeiros. Ele tem o mesmo perfil de pontuação da equipe que será campeã brasileira. E nada, absolutamente nada. Pontuou 15 jogos em 16, pô. Assim, pontuou. Só tem uma derrota nos últimos 16 jogos. 35 pontos em 48 disputados. Assim. Segunda equipe com menos derrotas no campeonato. 3 derrotas, pô. Isso é o Leicester, meu irmão. Isso é o Leicester. Esse é o Leicester. A gente recebeu um superchat nessa linha aí, só que acabou sendo sobre outro assunto. Mas é de fato um ponto fora da curva, o Mirassol. Pô. Tem que respeitar demais. Não é possível. Tem que respeitar conseguindo separar as coisas. Isso é o mais difícil. Porque, ok, tem que respeitar, tem que se curvar. Né? E obviamente, ninguém tira o mérito do trabalho de Guanás, do que os jogadores estão fazendo. Porque não é só Guanás. Pô. O treinador sozinho não faz um milagre desse. Esses jogadores do Mirassol estão redefinindo o conceito de jogador rotulado de Série A, de Série B, de Série C. Reinaldo, Neto Moura, assim. Gabriel. Walter, que era do goleiro do Cuiabá. Assim, Lucas Ramon, Cássio, que foi Lucas embora Ramon. do Sport porque foi preterido pelo volante. Ele já era reserva de Pedro Lima, de Rosales. Quando ele achou que ia jogar, Souza disse, não, você não. Quem vai é Fabrício Domingues, lateral direito. Aí ele pediu para ir embora. Hoje ele é titular do time que tem uma pontuação dessa. Os rótulos estão caindo. Mas só para concluir a frase, Minhoca, os rótulos estão caindo. Porém,
Eu, se fosse treinador do Criciúma, no lugar de Eduardo, disse assim: Eduardo, vamos trazer ninguém não. Vamos copiar aqui o exemplo do Mirassol. Vamos com o nosso time para a Série A do ano que vem. Eu sou o Eduardo dizendo, meu irmão, vá sozinho que eu não vou não. É isso que eu estou dizendo. A gente tem que valorizar, mas não pode, sob hipótese alguma, transformar isso em um caminho, em uma regra. Eu vou dizer o que eu sempre digo nesse debate do Mirassol. Esse time começou o ano com o professor Eduardo Barroca no comando, demitiu Barroca e passou 40 dias sem conseguir trazer um treinador. A gente não pode chegar aqui e aplaudir o Mirassol como um exemplo de gestão moderna, de trabalho perfeito, porque tem uma galera que começou... O maior encaixe que a gente já viu. Tem uma galera que começou com a linha de olha o CT dos caras, olha... Ok, é um clube estruturado, que investe nisso corretamente, colhe frutos disso também, obviamente. Mas não tem garotinho da base do Mirassol fazendo milagre, não. Tem essa galera rotulada como jogadora de segunda divisão, como jogador de terceira divisão, num super encaixe, um grau de confiança enorme, e o que Thiago Minhoca falou, um grau de pressão lá embaixo, né? Confiança alta, pressão baixa, gera isso daí, Minhoca. Era o ponto até que eu ia destacar, assim, que quanto o Mirassol, nesse exato momento, ele faz uma campanha que... São 400 campanhas, né, Fred? Que quando a gente sempre falava aqui 400, do pior esporte, 400. Dessas 400 campanhas, já aparece o Mirassol no top 50, né? Das melhores. Por exemplo, tirando a galera lá, Grêmio, Inter, galera de São Paulo, do Rio e tudo mais, bom recorde, tem o Fortaleza do ano passado. O Fortaleza do ano passado tinha 48 pontos. Por exemplo, com 23 jogos. Nessa 50, tirando o G12 prêmio. O G12 ali habitual, né? Então, eu acho que o Vasco uma vez, o Botafogo uma vez só, ou duas vezes, uma coisa assim. O Mirassol já tá nesse patamar, assim, né? Algo que quando a gente viu do ano passado Fortaleza, tipo assim, beleza, ninguém vai conseguir. Só que, assim, o Fortaleza do ano passado, mas era muito mais time do que esse Mirassol, mas muito mais time. Tinha e outra coisa, Minhoca, o Mirassol... o Fortaleza do ano passado era a evolução de um projeto, de Série A. Isso. Com Libertadores, vice-campeão da Sul-Americana. Meu irmão, isso daí é um time... Não é receita, né? A gente, como você mesmo falou, Fred, assim, só para poder não gerar até ambiguidade no que a gente está falando. A gente está enaltecendo tudo que o Mirassol está fazendo esse ano e também fazendo questão de explicitar que não estamos defendendo que nenhum clube que a gente cobre aqui vá por essa mesma linha em 2026, em 2027, porque não parece ser o caminho adequado para os clubes da nossa região. E, na verdade, não sei nem se para algum outro clube além do próprio Mirassol. Aí. Talvez alguma outra força aí, de uma maneira muito específica, também tenha esse êxito a ser aplicado, mas isso não daria certo de maneira nenhuma nos nossos clubes aqui que a gente segue habitualmente. Uma prova disso é que esses jogadores eles foram preteridos. O Bahia mandou esse ano Iago Felipe, que ele contratou a peso de ouro, para ser jogador do Mirassol. Não resolveria nenhum problema nessa ausência de atletas que o Bahia tem hoje, não resolveria. Pergunta ao torcedor do Bahia aí, tu quer agora? CBF abriu aqui uma exceção. Devolve o jogador que lhe pertence. Iago Felipe ainda pertence ao Bahia. Aí o Bahia que tá sem Caio Alexandre aqui, tu quer agora Iago Felipe como alternativa? 11 entre 10 vão dizer que não querem. Mas no Mirassol entra ali, vez ou outra, joga, ajuda, dá certo. E assim é com todo mundo, viu? Não é só com o Bahia, não. Se assim, ó, Gabriel volta pro Sport para ajudar na Série B ano que vem. Eu disse, pelo amor de Deus, deixa ele no Mirassol jogando Libertadores. Deixa ele no Mirassol. Jogou no Sport, eu acho que no Brasileiro de 2017. 17 ou 18 foi. Eu acho que foi 18, acho que ele cai. Acho que foi 17 que ele faz um gol até importante. Enfim, foi por ali. 17, 18. Eu acho que foi 18, Cássio. Eu acho que Gabriel é rebaixado. Eu acho que Gabriel é do time rebaixado. Mas é isso, assim. Eu realmente não... todos os aplausos possíveis, mas não vou seguir nessa linha
de não tratar como regra, né? Teve um comentário legal aqui. Eu tô com uma certa dificuldade de operação no computador que eu gravo a live. Eu vou procurar aqui em outro ponto, que foi alguém que disse o seguinte: todas as vezes que um time pequeno, hoje moderno, ele começa a ter resultados, a galera vem com esse papo, com esse papo de olha o CT dos caras, olha o scout, né? Olha o projeto. Exatamente. Porque eu acho às vezes, sabe, que esse discurso é um discurso muito como se fosse é como se a sala tivesse arrumada de um outro jeito. Porque CT bom hoje em dia um clube de Série A tem, pô. Você olha o Atlético Goianiense que hoje está na Série B, o América Mineiro também está na Série B. Esses anos ficaram na Série A, os caras evoluíram muito, os times daqui, do Nordeste e tal. A grande questão toda aí não é o CT e tal, cara, é o que está sendo acontecendo dentro de campo. E é o caso raro do raro. Sabe assim, é um time que está entregando e tem que ser exaltado mesmo. É daquelas campanhas que... Qual é o próximo jogo do Mirassol? Atlético Mineiro, né? É como o Fred fala assim, é mais fácil a gente apostar realmente ainda no Atlético Mineiro, pô. Mesmo eu continuo assim, veja só, eu continuo assim. Quando chegar Sport e Mirassol, eu acho que é jogo de extrema oportunidade de arrumar mais 3 pontinhos. É isso. É impressionante, vai todo mundo assim, ó, dando cabeçada na parede aqui, ó. Não, dá pra ganhar. Veja só, eu não assisti Botafogo e Fluminense e Botafogo e Mirassol. Não, quando eu abri o aplicativo, meu irmão, eu fiquei rindo no carro sozinho, pô. Ravel colocou no nosso grupo. Como foi, Ravel? Quando foi 3-2, né? Quando diminuiu para 3-2, né? É para assim, Fred já devia estar dizendo assim, ei, meu amigo, virou abóbora. Carruagem virou abóbora. Ora, passou nem um minuto. Foi isso mesmo, foi isso mesmo. Carlos Henrique, ele também ressalta algo importante. Tem uma coisa que precisa ser dita. Não joga como time pequeno. É jogo jogado, bola no pé. E ele vem disso desde o trabalho de Mozart, né? Mozart fez o Mirassol jogar assim. O Mirassol em 2023 jogou assim, 24 jogou assim, tá? Foi para Barroca por isso, inclusive. Barroca tá? do mesmo estilo. Tá? Porque quando Mozart abandona, tem isso. O cara que subiu preferiu ir para Curitiba. Né? O cara que subiu fez assim: eu não vou não para a Série A com o Mirassol, não. Eu vou para Curitiba. Aí, vamos trazer quem para manter o nosso estilo toque me voe? O professor é o Mr. Barroca. Vem Barroca introduzir seu estilo e cai na Série A1. E aí eles vão em Rafael Guanais, que foi demitido do Atlético Goianiense, sumariamente demitido. Né? Chegou, perdeu alguns jogos e caiu muito rápido no Atlético Goianiense. E eu acho que quando o Guanais sair do Mirassol, vai para um patamar considerável, né? Nessa Série A. Deixa eu voltar aqui para o slide anterior para fazer uma pergunta para Thiago Minhoca. Tá muito lento aqui o slide, eu vou introduzir a pergunta e Minhoca já pode responder. Se chegar, Minhoca, até o G9, como você disse que poderia chegar, o Ceará faz parte desse grupo? Ou o Ceará realmente não pertence a esse grupo? E daqui a pouco vai vir um quadrinho parecido com esse, só que com os times de baixo. E a gente pergunta se o Ceará pertence aos times de baixo. Eu diria que ele é o meio termo do meio termo do meio termo do meio termo. Eu queria a tua visão sobre, meu. Fred, e curiosamente hoje, mais cedo no programa da rádio ao qual eu participei, foi feito esse apontamento, né? Pô, se virar G9, e não seria absurdo imaginar um G9, dá para o Ceará olhar para esse cenário, né? Porque o Ceará sempre teve ali no meio da tabela, boa parte do campeonato na parte de cima. Só que, como você acabou de mencionar, é o meu termo do meu termo. Não dá para ter confiança no Ceará que vai chegar nessa situação, porque na hora que o jogo se desenhar para isso, o Ceará vai faltar um detalhe a mais, vai faltar uma concentração a mais. Num jogo considerado obrigação, ele vai tropeçar. E num jogo considerado mais difícil, ele vai apresentar um bom jogo, ele vai vencer uma partida, né, considerada inesperada.
Então, eu acho que na soma geral é muito difícil você olhar o Ceará olhando nesse cenário na parte de cima. Pode acontecer, mas para isso acontecer, algumas coisas a mais vão precisar melhorar no Ceará. O Ceará, se eu não me engano, nos últimos 11 jogos, se eu não me engano, só ganhou 2 jogos. A gente está falando de uma equipe que não está tendo um grande rendimento nesse momento. O Ceará está tendo um rendimento até considerado mais de regular para ruim, né? Assim, o time não conseguiu alguns resultados importantes dentro de casa, por exemplo, que no começo do campeonato era um fator importante. Você jogar contra o Ceará na Arena Castelão, era muito difícil você pontuar. Então o Ceará conseguia bons resultados. Dos últimos 7, só ganhou um jogo que foi do Bragantino, aquele Bragantino que vem na sequência negativa. Então perde para o Juventude, empata agora com o Bahia, né? Perdeu para o Corinthians, perdeu para o Atlético Mineiro. Então, assim, foram jogos determinantes que a gente poderia estar dizendo isso com mais garantia, né? Ou assim, tipo, não, dá para brigar, se tivesse fazendo valer agora o mando de campo. O Ceará consegue muitas vezes sobressair em alguns jogos, que pouca gente imagina, mas essas oscilações que o Ceará tem, isso é o que mais dificulta para eu olhar no cenário na parte de cima. E eu acho que aí é onde, se fosse fazer realmente essa divisão para não ficar em cima do muro, eu acho que o Ceará olha realmente para uma situação de Sul-Americana. Não vou dizer rebaixamento, eu acho que, né, por exemplo, mesmo que o Ceará não tenha vencido na rodada, ele abriu mais um ponto em relação ao 17º colocado, um 17º colocado que tem, né, os 24 jogos de fato completos, o Ceará tem um jogo a menos ainda. Então, eu acho que é muito mais desse cenário. É um Ceará muito mais meio termo, que é aquela... Eu acho que até o cenário melhor possível para uma equipe, né, que vai disputando o campeonato. Você não tem muita pressão da parte de baixo, você não tem muita obrigação da parte de cima, você vai jogando seu campeonato. Claro que junto ainda o fato da rivalidade com o Fortaleza, ver o Fortaleza na zona de rebaixamento também dá um ambiente mais tranquilo para o clube trabalhar. Mas esse cenário sempre é aquela coisa. Basta que uma rodada dê errado, como aconteceu naquela rodada do Juventude, volta de novo a pressão. Basta que um resultado positivo aconteça, volta uma possibilidade, pô, é possível. Mas eu ainda acho que para o Ceará, eu acho que vai ser esse meio de tabela aí, meio de tabela para baixo, ali, porque eu ainda vejo algumas equipes podendo se recuperar, sabe? Eu ainda vejo um cenário que daqui a pouco a gente vai falar, né? 2 equipes bem pesadas estão lá na parte de baixo, né? Que vive um momento bem ruim, que é a Inter e Atlético Mineiro. E eu acho que é a depender do contexto, que é o que a gente citou aqui do ano passado, né? O Ravel estava trazendo. O caso do Corinthians, o próprio Inter do ano passado, com o Roger Machado, por exemplo, é uma equipe que tem uma sequência também absurda. Eu não duvido nada, Atlético Mineiro, o próprio Internacional, né, dá uma arrancada como essa e nesse perde-ganho do Ceará possa acabar sendo ultrapassado por uma dessas 2 equipes também. Tá no muro. Quando eu silenciar, galera, pode falar. Eu não tô querendo sair da live, mas o meu computador tá ultra lento, tá? Então, eu às vezes, esse tempo todinho, eu tava só tentando tocar para saída. Ravel e Cássio, alguma opinião para complementar o Ceará? Aqui na tela tá só o seguinte quadro. Acima a distância que o Ceará tem pro 8º colocado. Uma distância que fica ali oscilando entre 4, agora reduziu para 3 pontos. E o 8º colocado, nesse momento, tem uma chance boa de Libertadores, de fase de classificação da Libertadores, aquele pré-Libertadores, né? Vamos chamar da forma mais popular. Já para o 17º, Minhoca, não basta de 4 pontos. Isso tem sido a tônica do Ceará. Toda vez que chega em 4 pontos, vem uma resposta. E dessa vez a resposta veio até com empate. Mas o Z4 é um Z4 muito frágil. E a gente tem comentado isso já nos últimos programas. Quando a gente fala que o Ceará corre um risco mínimo, ínfimo de rebaixamento, eu vi aí nesses sites que fazem 10%, eu acho 10% muito. Eu acho que o Ceará corre menos de 10%. Menos que 10% de risco de cair. Mas esse G4 não anda, a gente sempre alertou isso. Se tivesse dentro do G4, um desses times que você está citando, um Inter, um Atlético Mineiro, capaz de uma grande reação,
mas a gente não enxerga isso, tá? Eu acho até que Santos, Vasco, Inter, Atlético, eles podem chegar de forma mais contundente no Ceará, mas eu sinceramente acredito pouquíssimo no Vitória, no Juventude, no Fortaleza. O Z4 hoje está bem afundado. Dispensa comentários. Cássio. Eu acho que dentro desse cenário não é o caso do Ceará. O Z4 está meio com um laço, mas assim, é alguém despencar. É o próximo bloco, inclusive. O tópico aqui é o Ceará, não é o Z4. Mas é porque você estava falando desse ponto, eu estava dizendo justamente que o Ceará não tem esse perfil de alguém que vai despencar. O laço do Z4 só vai ser desatado se alguém despencar, e talvez esse time exista. Uma ou duas opções ali. Mas nenhuma dessas parece ter o perfil do Ceará, ainda que esses 4 joguinhos sem vencer tem a sua chateação. Manteve a 11ª colocação nessa última rodada. Eu acho que aquela bola na trave divina ali, essa volta divina ainda não está acontecendo, né? Ele estreou ali naqueles minutos finais contra o Juventude, perde o jogo. Nesse agora teve a bola, que obviamente apagaria bastante aquela atuação contra o Juventude, é pior a situação. Era bola de gol. E ainda que possa ajudar o Ceará, mas nesse início, nessa volta dele, na verdade, os pontos estão voando, na verdade, para o Ceará. A oscilação que a gente disse, que eu falei, que o Mirassol não tem, o Ceará tem bastante. Está passando por mais uma. Mas eu acho que nesse campeonato também o Ceará já mostrou o quanto ele consegue reagir em algum momento. Acho que o próprio jogo contra o Vasco mostra isso, né? Depois de perder aquele jogo do Juventude, que poderia dar uma desandada, o time vai, mesmo com a menos, reage lá em São Januário. E ainda teve um contra-ataque para de repente fazer um 3-2 e o cara do Vasco parou. O jogo contra o Bahia, querendo ou não, era um jogo difícil, jogo que o Bahia tinha vencido em Salvador, tinha vencido o Ceará, e finalmente o jogo foi lá no Castelão. Fica chato essas 4 rodadas, mas eu acho que o Ceará, pensando na ótica da permanência, ele tem uma segurança. Na ótica do G9, como vocês estavam falando antes, ele acaba ficando um pouco distante desse processo, porque a aproximação não acontece. O Ceará ele mantém esse 11º lugar da seguinte forma. Ele está no limite para despencar do 11º ali, para perder umas 2 posições, não para se aproximar da zona de rebaixamento, mas para perder. Ele está se sustentando há um tempinho já nesse início da página, 10º lugar, 11º lugar. A tabela não ajuda muito. Na próxima segunda-feira, né, contra o São Paulo, pode pegar um São Paulo ressacado, de todo jeito, não pela comemoração ou pela eliminação, mas não seria um jogo de Libertadores depois, ou seja, em tese, tirando um desgaste enorme do São Paulo, é um São Paulo que tende a ser o máximo que puder colocar contra o Ceará, não vai ser um time poupado não, e isso fica ruim porque acaba aumentando a chance de chegar a 5 rodadas sem vencer, e aí a oscilação começa a ser um recorte da tabela, já não é uma fração da tabela, já começa a ser um pedaçozinho considerável. Ravel, algo sobre o Ceará? Eu estou por essa linha do Maestro também. Semanas atrás eu falava aqui que, para mim, o grande problema do Vozão, na época que eu fiz esse comentário, Fred, era não se dar o direito de tranquilizar, de ser feliz, sabe? De em determinado momento parecer que ia e aí dar aquela segurada. Muito disso, até pelo que Minhoca também já falou, o desempenho recente como mandante ser atípico até, eu diria, né? O Ceará deixando de colher muitos pontos jogando em casa, o que é estranho, né? Só que eu acho que o Ceará ele deu um primeiro passo para superar isso, que é se colocar numa espécie de limbo do campeonato. É deixar de ser aquele time que de alguma maneira ainda flertava com perigo para viver uma estabilidade que o coloca numa condição de limbo mesmo, assim, de um time que está ali na 10ª posição, que pode cair para uma 11ª, 12ª, no pior cenário, uma 13ª colocação, mas não mais do que isso. O que eu acho que vai fazer com que possa mudar, de repente, a condição do Vozão ainda nesse campeonato é o quanto de apetite, desejo e condição de se sobrepor às suas próprias limitações pode fazer com que o Ceará sonhe com um eventual G9. Aí vai depender muito de como o Ceará vai lidar daqui para frente com a seca de gols de Pedro Raul,
com algumas questões, como, por exemplo, uma eventual necessidade de usar o Nicolas em um jogo onde Matheus Bahia esteja suspenso ou lesionado. O próprio desempenho do Ceará voltar a se ajustar dentro de casa para não depender tanto de pontuação fora. Vocês falaram aí, vai pegar o São Paulo fora de casa na próxima rodada, depois vai pegar o Vitória também jogando no Barradão, Vitória que a gente vai analisar daqui a pouco, mas que tem todas as suas vitórias no campeonato jogando no Barradão. Ou seja, são 2 partidas difíceis para o Ceará. E aí, o que o Ceará vai conseguir colher de pontos? Eu acho que essas 2 próximas rodadas vão nos dar um indicativo melhor se o Ceará será o do limbo ou se será aquele que vai ficar à espreita de um eventual G9. Mas de rebaixamento, estou muito com vocês. Acho que o Vozão já não corre mais tanto esse risco.